Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Berçot e você está trilhando pelos caminhos do imaginário. O Chico Xavier, além de ter sido agraciado com uma poderosa mediunidade, ele também possuía muitos poderes paranormais. Um desses poderes, ele sabia como ninguém. Ele era um craque. Ele olhava para um sujeito e dizia na hora quem que aquele sujeito havia sido nas outras vidas. Falava tudo. Reencarnação passada, retrasada, reencarnação que o sujeito teve há 1000 anos, ele conseguia falar. Uma capacidade realmente impressionante. Poucas pessoas no mundo possuem essa capacidade nesse grau que o Chico Xavier possuía. Algo realmente de fazer cair o queixo, né? Algo realmente fazer cair o queixo. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre uma revelação do Chico Xavier, a revelação de que Benito Mussolini, sim, ele mesmo, o ditador feroz da Itália, sócio, amigo e serviçal do Hitler, ele reencarnou aqui no Brasil, exatamente, lá em Uberaba, Minas Gerais. Uma informação muito importante, muito importante. E essa informação, quando foi jogada, ouriçou os meios políticos internacionais. Tivemos vinda do Brasil aqui, do Serviço Secreto Israelense, Mossad, do Serviço Secreto lá da Rússia, da China, da CIA. Todo o serviço secreto se agitou, dizem, e veio cá para o Brasil para acompanhar, né? Para acompanhar essa experiência do Benito Mussolini, agora em terras brasileiras. Parece que quem vai trazer pela primeira vez essa informação é o Carlos Bacelli, médium, escritor e amigo durante décadas do Chico Xavier. Essa informação do Bacelli encontra-se no seu livro O Médium Principiante, que foi psicografado pelo Bacelli, mas quem escreve o livro, na verdade, não foi Bacelli, foi o espírito de Espartago de Large. O Espartago era um italiano, viveu muito tempo aqui no Brasil e se dedicou de corpo e alma ao espiritismo. Era médium também e um sujeito muito bacana, e vai falecer no começo do século XXI. Ele tem uma existência longa, vai viver mais de 90 anos, e depois que ele morre, ele ainda continua na lida, na labuta, né? Trabalhou a vida inteira nos centros espíritas e depois da morte não tem sossego. Ele volta para escrever livros, utilizando-se do médium Carlos Bacelli. Ele que vai trazer essa informação, né? Essa informação poderosa passada pelo Chico Xavier, né? Essa informação é do Chico Xavier, foi o Chico Xavier que falou, mas quem vai trazer essa informação ao grande público é o Espartago de Large, por meio do livro do Carlos Bacelli, certo? Bom, e o Mussolini vai encarnar lá em Uberaba, Minas Gerais, lugar onde o Chico Xavier morou muito tempo. E o Chico Xavier tinha um hospital lá chamado Hospital do Pênfigo. O Chico Xavier ajudava muito esse hospital.
ajudava com o seu prestígio, ajudava com a sua presença. Ele ia lá 3 vezes por semana dar passes nos pacientes e ajudava financeiramente também. Uma parte grande do dinheiro que ele ganhou com a venda dos seus livros, ele mandava lá para o Hospital do Pênfigo, né, em Uberaba. Esse Hospital do Pênfigo teve como uma das suas idealizadoras e diretoras a dona Aparecida. O nome completo dela aqui, Maria Aparecida da Conceição Ferreira, que era conhecida como Dona Aparecida do Pênfigo. Vou deixar na descrição deste vídeo, vários links para vocês terem acesso a essa senhora que vai revelar que o Chico Xavier falou para ela claramente sobre a presença do Mussolini lá no hospital que ela administrava. São vários vídeos, há inclusive um vídeo do Carlos Bacelli, uma entrevista mais longa da dona Aparecida, que eu também coloquei aí na descrição do meu vídeo. Vocês depois podem acessar o original, tá certo? Bom, então a dona Maria Aparecida vai dizer o seguinte: Mussolini realmente ficou aqui internado no meu hospital durante muitos e muitos anos. O Mussolini, segundo algumas outras versões, espiritismo, pessoal, nunca há uma versão, são muitas versões. Então, segundo algumas versões, o Chico Xavier teria trazido o José, que era o Mussolini encarnado, bebezinho, e entregue à dona Aparecida, lá do Hospital do Pênfigo, né? E outras versões não fazem essa referência. Bom, cada autor utiliza uma versão e não fala das demais. Então fica uma salada meio louca o negócio. Mas a gente tenta aqui organizar. Às vezes eu esqueço de falar uma das versões e sou logo corrigido aí nos comentários. Você não falou, lá no livro tal tem essa versão e tal. Eu sei da versão, separo, mas são tantas as versões que às vezes a gente acaba esquecendo de falar uma ou outra. Mas não importa. Eu falo essas versões, mas o que importa é o conjunto, entendeu? É a ideia que eu quero passar. Isso aí que é o fundamental. Bom, voltemos aqui. Então a dona Maria Aparecida lá do Hospital do Pênfigo, ela conversou com o Chico Xavier, conforme consta nos vídeos, conforme consta em várias outras matérias, que estão na descrição deste vídeo, certo? Vocês podem conferir depois, que o Benito Mussolini havia reencarnado lá em Uberaba. Só que ele reencarnou numa criança que apresentava debilidade mental, importante. Essa criança andava sempre de trás para frente da criança, durante a infância, adolescência e vida adulta. Ele vai passar grande parte da sua vida lá internado nesse Hospital do Pênfigo. Então ele andava de costas. Reza uma das versões que ele somente andou para frente numa situação. Foi quando a dona Maria Aparecida faleceu, né, muitos anos depois, e ele ia em direção ao caixão da dona Aparecida. Aí os últimos 2 passos ele andou para frente. Aí chegou na beira do caixão, chorou muito, e depois já voltou a andar para trás de novo. Então lá. Então o Mussolini, o José, debilidade mental, andava para trás. A dona Maria Aparecida diz no vídeo o seguinte, que o José, depois que comia, ele passava saliva na mão, limpava o rosto com sua própria saliva. E o José, segundo outras versões também, o José, durante alguns momentos,
ele falava alemão e italiano. E quando ele falava alemão, tinha-se a impressão que ele estava discutindo com o espírito do Hitler, que foi seu comparsa ali, né, na Segunda Guerra. Né? Foi campeão para a Segunda Guerra. Não sei porque o Hitler, depois nós vamos falar, já falamos em outro vídeo, mas vamos dar um retrospecto nesse aqui no final deste vídeo, se eu não esquecer, que o Hitler está numa prisão de segurança máxima, numa solitária lá em Plutão. Então não sei se ele conseguiria mediunicamente travar uma conversa com Hitler. Se o cara está numa solitária, se ele está numa solitária, eu acho que deve ter um sistema de bloqueio de mediunidade, igual tem aqui para bloquear celular. Eu acho que lá deve ter também um bloqueio de mediunidade para o Hitler não se comunicar com Mussolini. Não sei, mas algumas versões pregam isso, que ele se tornava altivo. O Mussolini era um fanfarrão, né? Tinha aquela pose, né? uma pose estereotipada do macho, né? E soltava os cachorros com as pessoas que estavam perto dele ali e tal. E também falava italiano, claro, quando falava com seus cupichas, né? Então tinha sempre uma gama de pessoas à sua volta, puxando o saco dele ali e tal, para servi-lo. E ele tratava todo mundo ali aos palavrões, xingando e pai. Então falava italiano. Então o José, apesar da debilidade mental, apesar de limpar o rosto com a sua barba, apesar de andar para trás, o José sofria do pênfigo. Pô, já estava me esquecendo. O pênfigo ele sofria, é uma explicação lógica, uma explicação clara e realista. O pênfigo foi determinado pela alta espiritualidade porque, no fundo, seria bom para o José a doença do pênfigo. O pênfigo é uma doença autoimune, uma doença muito agressiva, que ataca o corpo todo da pessoa e enche a pessoa de bolhas. Depois rebenta, forma as feridas na pele e das mucosas, no nariz, na boca, nos genitais, né? Uma doença danada. Então tem esse hospital do pênfigo lá em Uberaba. E o José nasceu com pênfigo. Por que o José nasceu com pênfigo? Porque em 1935 e 1936... a Itália cismou que a Etiópia era dela, invadiu a Etiópia e jogou gás mostarda lá na Etiópia, matou mais de 100 mil etíopes. Então queimou o corpo dos etíopes com gás mostarda. Então, para contrabalançar esse feito nefasto do Mussolini, ele agora nasceu com a doença do pênfigo, né? Então, ele sofrendo da doença do pênfigo, é bom para ele, porque ele vai saldar as suas dívidas kármicas, uma parcela ínfima dos seus crimes. Isso muito antes da Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Estamos falando 10 anos antes, estamos falando de 1935. Ele cometeu esses desatinos lá. Então ele agora sofre do pênfigo. Ele tem debilidade, sofre do pênfigo, anda de trás para frente. E não somente isso, diz a dona Aparecida do pênfigo. Está lá no vídeo, depois vocês dão uma conferida. A dona Maria Aparecida vai dizer para ele, vai relatar o seguinte: o José urrava, chorava e ria o tempo todo. Que provação o José fazia isso. E a dona Aparecida ficava encucada. Por que o Mussolini ficava urrando, chorando, gritando o tempo inteiro, uma coisa ou outra? E um dia ela perguntou para o Chico Xavier: Chico, por que o Mussolini fica urrando? O urro aí não é minha, a expressão pessoal é da dona Aparecida, tá certo? Por que o Chico está urrando, está chorando e está rindo quase o tempo inteiro?
Aí o Chico explicou para ela. Claro, o Chico, como sempre, deu uma explicação cristalina, uma explicação que a gente percebe que está cheia de verdade, né? Uma explicação extremamente racional. Né? Então ele responde para ela: ah, dona Maria, o Mussolini nem com 10 encarnações ele vai nascer num corpo perfeito, num corpo saudável. Porque esse homem fez muita coisa ruim. Então ele tem muito ainda a sofrer. Então ele tem que vir várias encarnações, mais de 10 encarnações, em corpos defeituosos. E ele fica urrando exatamente por causa disso, porque ele é rebelde. Ele não quer ficar nesse corpo, ele rejeita esse corpo. Ele quer um corpo bonito igual ele tinha na encarnação passada. Né? Mas essa encarnação do Mussolini foi uma encarnação compulsória, determinada pelo Supremo Tribunal Espiritual. Então ele teve que vir aqui para a Terra. Esse é um detalhe que eu quero falar mais para frente, se eu não esquecer. Posso esquecer. Então, ele urra porque ele rejeita o corpo que ele tem. Esse Mussolini não é fácil. E ele chora, Aparecida, ele chora porque ele lembra de tudo ruim que ele fez, de tudo que ele fez que não prestava, que foi mal para os outros. Por isso que ele chora. Né? E por que ele ri? Porque ele lembra das coisas boas, eu acredito raras, que ele fez. Por isso é que ele dá risada também. A dona Aparecida, essa dona Aparecida, no início, ela era um pouco crítica. Tem na entrevista, mas os seus entrevistadores não dão muita bola, já trocam de assunto, perguntam para ela, isso aqui é um adendo, tá certo, pessoal, ao vídeo. Perguntam para ela, o Chico vinha sempre aqui? Ela falava, claro, o Chico vinha aqui 3 vezes por semana, dar passe nos pacientes, ele passava aqui uma boa parte da manhã, uma boa parte da tarde, trabalhando com a gente. O Chico ajudou muito o nosso hospital. O nosso hospital não seria o que é se não fosse o Chico Xavier, o que é uma verdade mesmo indiscutível. O Chico ajudou bastante ao Hospital do Pênfigo e só existiu o hospital por causa da participação do Chico Xavier. Bom, e aí a menina pergunta como é que eram os passes do Chico, os pacientes aceitavam bem? Aí ela conta o seguinte detalhe: eu não era espírita na época, portanto o senso crítico estava um pouco mais ligadinho, né? Eu não era espírita na época, e o Chico, quando dava um passe, ora um passe tinha o cheiro da cânfora, de repente o outro passe tinha o cheiro do éter. Outro passe, o passe do Chico era perfumado com o cheiro das rosas. Das rosas nós já conhecemos. Fizemos um vídeo aí há umas 2 ou 3 semanas sobre as rosas lá do Chico. Mas, diz ela, eu acho que ele tirava aqueles perfumes de uns vidrinhos que ele carregava. Ninguém deu bola para essa fala da dona Maria Aparecida, porque depois ela vira kardecista, claro, convivendo ali com a verdade de maneira tão forte durante muito tempo, né? Ela acabou se convertendo ao espiritismo. Mas os seus interlocutores não dão muita bola a essa sua confissão, né? A esse seu relato, digamos assim, sobre a capacidade mediúnica, paranormal do Chico de criar odores de éter, odores de cânfora e odores de rosas. Bom, não importa. O que importa é o seguinte: o Chico Xavier disse então que o Benito Mussolini reencarnou lá em Uberaba, ficou internado muito tempo lá e sofria do pênfigo, tinha debilidade mental. Aí tem outras informações que ele falava de vez em quando italiano com seus cupicha, falava alemão com seu
ex-sócio e a Secla lá, e muitas aventuras ele passou lá, até que a Dona Maria Aparecida faleceu, como eu contei aqui. E poucos anos depois que a Dona Aparecida faleceu, surgiu a família do José lá e levou. Segundo algumas versões, ele faleceu há mais ou menos 3 anos. Bom, uma coisa que eu queria colocar aqui, que é uma dúvida que eu tenho, e até gostaria de ouvir a opinião de vocês também, é o seguinte: o Supremo Tribunal Espiritual condenou o Hitler a ficar 1000 anos terrestres lá numa solitária, numa prisão de segurança máxima, prisão espiritual, claro, lá em Plutão. Coisa que nós já falamos aqui em outros vídeos. E condenou o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, a ficar numa prisão também espiritual lá na Lua. Por que será que o Mussolini teve uma reencarnação compulsória lá em Uberaba? Mesmo com todo esse quadro, nascer de novo é muito melhor do que ficar na solitária, 1000 anos numa solitária como tal o Hitler lá, e na Lua, que não é solitária, mas é uma prisão. E tem a prisão de Mercúrio, porque o Chico Xavier falou que nós temos, sabidamente, 3 presídios espirituais que os humanos aqui podem ir. Os humanos que aprontarem demais da conta, né? Que é em Plutão, que é na Lua e que é em Mercúrio. E Plutão, ele falou do Rita lá. Na Lua tem o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mercúrio ele não falou a ninguém. Por que não colocaram o Mussolini lá em Mercúrio? Por que ele não revelou? Que segredo é esse? Que mistério é esse que não revelou quem que está na prisão lá em Mercúrio? E por que quebraram amenizaram a barra aí do Mussolini, fazendo ele encarnar lá em Uberaba? Pelos crimes que ele cometeu, não poderia reencarnar jamais. Ele tinha que continuar na prisão espiritual. Isso aí me pareceu assim uma interferência injusta do Supremo Tribunal Espiritual, né? Jesus, segundo Chico Xavier, o governador da Terra, e segundo outros já o governador da nossa galáxia toda, ele não deveria ter deixado passar isso aí. Eu não sei. A gente não tem a iluminação adequada para fazer esses julgamentos, né? Nós somos seres pouco iluminados, né? Mas com a luzinha de 40 velas que nós temos, já dá para a gente ter uma ideia, né? Ter uma ideia. E a ideia que eu tenho que foi uma injustiça permitirem a reencarnação do Benito Mussolini lá em Uberaba, no hospital da Dona Aparecida, no Hospital do Pênfigo. Deixe as suas opiniões aí, pessoal. Tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal!